que também pode ser definido como uma estética artística. Uma obra de arte é o resultado excepcional de um temperamento excepcional. A beleza artística. Para a gente analisar se uma obra de arte possui beleza, a gente não pode julgar em termos de bonito e feio. Por que a gente não pode julgar em termos de bonito e feio? Porque cada pessoa tem um gosto. O que é bonito para um vai ser feio para outro. O que é feio para um pode ser bonito para outro. Logo aí a gente tem um julgamento muito subjetivo, acaba não dando certo, a gente acaba tendo um julgamento errado acerca da obra de arte. A questão de ser bonito ou ser feio não é fator decisivo no julgamento da beleza artística. A beleza artística se encontra naquelas obras que atingem plenamente o objetivo a que se propuseram. E como a gente consegue descobrir se uma obra possui a beleza artística? Quem consegue fazer isso? Consegue fazer isso quem tem conhecimento da cultura do seu povo, tem conhecimento da cultura de outros povos, possui noções de história e noções de outras ciências. Logo, quem estuda, quem vai à busca da arte, seja ela pintura, literatura, cinema, dança, fotografia, escultura, consegue fazer esse julgamento. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é tu que está aí do outro lado. Por quê? Porque tu estuda a cultura do teu povo, tu estuda a cultura de outros povos, tu tem noção de história e tem noção de outras ciências. Logo, tu é plenamente capaz de saber se uma obra possui ou não a beleza artística, se uma obra atingiu plenamente ou não os objetivos a que ela se propôs. A beleza artística se encontra na ideia da obra de arte, se encontra na expressão da obra de arte. Vamos analisar esse quadro. É importante salientar que a beleza artística se encontra na ideia, na proposta da obra de arte. Primeiro, o que a gente enxerga aqui? A gente vai enxergar um jogo de cores fortes, de cores vivas. Outro fator importante, nós não vamos enxergar constantemente traços definidos, como esses detalhes. Veja que em alguns momentos a gente não tem traço algum, a gente tem simplesmente um jogo de tintas. O que a gente vai ver ao fundo? Ao fundo a gente vai ver um jogo de cores que não estabelece nenhuma relação de verossimilhança, a gente não sabe direito o que é esse fundo. Vemos também aqui um espaldar de uma cadeira e encostado nessa cadeira, uma mulher. Vamos nos ater agora, então, ao olhar dessa mulher. Vejam que há uma diferença do restante da pintura, da expressão do rosto dela. Primeiro, por quê? Porque a gente tem detalhes bem definidos. Vejam, a sobrancelha é muito bem definida, é carregada em ambos os lados e a parte de baixo do olhar também. Qual a impressão que temos ao olharmos especificamente esse olhar? Que a pintora quis focalizar esse local do quadro, quis focalizar a expressão desse olhar. Então vamos tentar interpretar o que quer dizer esse olhar. Primeiro, pode nos passar a ideia de um olhar inocente, de um olhar vago, de um olhar que não tem um alvo objetivo, ao mesmo tempo é o olhar de alguém ingênuo, o olhar de alguém que não tem maldade e também de alguém que está no mundo da lua ou no seu próprio mundo. E a gente só vai conseguir compreender o porquê dessa expressão, desse olhar, se a gente contextualizar esse quadro. Ele foi exposto em 1917 na exposição expressionista de Anita Malfatti, que voltava do exterior, em São Paulo. E é um quadro de uma mulher que tem um retardo mental, uma mulher que tem um retardo mental e que está olhando vago, ou seja, que não tem um olhar bem definido. Esse quadro chocou a sociedade na época. Mas somente contextualizando a época em que foi exposto, numa época em que se voltava ainda para uma tradicionalidade na arte, por uma questão de imitação da realidade, que esse quadro não vai obedecer. Por quê? Porque vai seguir os preceitos expressionistas de arte. Logo, só conseguimos entender essa obra estabelecendo a época em que foi pintada, a estética que ela pertence, a estética contra a qual ela ia, ou seja, a estética vigente no Brasil na época, que era o parnasianismo. Só conseguimos entender tudo isso porque tínhamos conhecimento do contexto histórico, temos conhecimento de outras ciências, no caso aí a história e até mesmo a sociologia,
e por isso entendemos esse quadro. Logo, vocês também não tiveram nenhuma dificuldade em compreender agora o porquê desse olhar e o porquê desse quadro ser pintado assim, porque vocês vão em busca da arte e têm os conhecimentos necessários para isso. Vamos ver agora um trecho do filme O Sorriso de Mona Lisa, em que vai se discutir a questão do belo artístico, na análise do quadro do pintor Soutine. O nome do quadro é A Carcaça, é a pintura de uma carcaça com tons vermelhos para representar o sangue e com tons meio arroxeados para demonstrar a podridão daquela carcaça. Qual a discussão que se vai ter? Algumas alunas vão discordar da professora sobre a questão do belo naquela arte, vão considerar que aquilo não pode ser tomado como uma obra artística. Por quê? Porque não segue um tema, porque não segue traços, porque não segue uma linha estilística bem definida. A professora vai questionar e discutir, mas o que é o belo na arte? E é a partir desse momento, então, que ela vai conseguir comprovar que a gente não pode julgar com os termos de bonito ou feio na arte. Ou seja, eles são inválidos para o julgamento artístico. O que nós temos que analisar ali, como eu já falei para vocês, e no filme se comprova, é a questão da plenitude no momento de se atingir o objetivo que a obra se propôs. Vamos então assistir o trecho. O que é isso? Me diga você. Carcaça de Soutine, 1925. Não está na apostila. Não, não está. Não é uma boa obra? Vamos lá, garotas. Não há resposta errada. Também não há livro lhes dizendo o que achar. Não é tão fácil, não é? Certo. Não. Não é boa. Na verdade, eu nem chamaria de arte. É grotesca. Há alguma regra sobre a arte não ser grotesca? Eu acho que tem algo de agressivo nela. E erótico. Para você, tudo é erótico. Tudo é erótico. Meninas. Não existem padrões? É claro que existem. Senão um simples quadro de parede poderia ser comparado a um Rembrandt. O meu tio Ferdi tem 2 quadros de parede. Ele adora aqueles palhaços. Existem padrões, técnicas, composição, cor, temática. Se você está sugerindo que carne putrefata é arte, mas ainda que é boa, o que nós vamos aprender então? Exatamente. Você resumiu nossa nova apostila, Betty. Obrigada. O que é a arte? O que faz dela boa ou ruim e quem decide? Próximo slide, por favor. Há 25 anos, uma pessoa achou isso brilhante. Dá pra ver. Quem? Minha mãe. Eu pintei para o aniversário dela. Próximo slide. Esta é a minha mãe. Isso é arte? É uma fotografia. Se eu dissesse que quem atirou foi Ansel Adams, faria diferença? A arte não é arte até alguém dizer que é. É arte. As pessoas certas. Quem são elas? Betty Warren. Sorte nossa ter uma bem aqui. Não é isso. Poderia voltar para o Soutine, por favor? Vamos olhar novamente. Olhem além da pintura. Vamos tentar abrir nossas mentes para uma nova concepção. Importância do conhecimento artístico e a linguagem universal da arte. Qual a importância da gente ter o conhecimento sobre a arte, o conhecimento artístico? O fator fundamental é que desenvolvemos uma opinião crítica mais desenvolvida. A partir do conhecimento artístico, a gente vai desenvolver uma visão mais profunda acerca dos fatos da realidade. E a partir daí, há esse maior desenvolvimento de uma opinião crítica. A gente tem uma opinião mais firme, uma opinião mais precisa, uma opinião mais objetiva. Desvelamento das faces ocultas da realidade. A partir do conhecimento artístico, a gente vai ter uma opinião mais crítica e conseguiremos ver não só uma verdade na realidade, enxergaremos várias realidades. Essas várias realidades nos levam a
uma terceira característica e um terceiro fator importantíssimo no conhecimento artístico, que é a relativização da realidade. Essa relativização da realidade nos levará a outro fator importantíssimo, que é a capacidade de contestação do mundo, porque no momento que nós temos uma opinião crítica, nós temos a capacidade de discutir acerca dos assuntos que temos conhecimento, com a ajuda do conhecimento artístico. Demonstra-nos que temos algo em comum com as pessoas, ou seja, nós todos pensamos de forma diferente, somos indivíduos diferentes, mas passamos por situações semelhantes que vão fazer com que aflorem em nós sentimentos semelhantes. Entramos então em outro fator relevante, que é a questão da universalidade dos sentimentos humanos. E conseguimos revelar isso a partir da obra artística. Vamos examinar agora então o quadro O Cangaceiro, de Cândido Portinari. Bem, o que vemos nesse quadro de Cândido Portinari? O cangaceiro. Primeiro, vemos um olhar sério de um homem sério. Ao mesmo tempo, a gente consegue analisar, a partir das marcas de expressão desse homem, uma vida, quem sabe, de sofrimentos, uma vida de, pelo menos, muitos esforços. Vemos também a questão de um olhar incisivo, porque independente do ponto que a gente olha esse quadro, vai nos passar a impressão que ele nos olha nos olhos. Logo, qual a interpretação que a gente pode tirar aí? Que é um homem que não tem medo de encarar ninguém. Se não tem medo de encarar ninguém, podemos pressupor que tem interesse de espírito. Essa interesse de espírito pressupõe a honra, a hombridade, que mesmo sendo um homem sofrido, um homem que passou por dificuldades, quem sabe essas dificuldades se relacionem a humilhações, ainda tem a capacidade e a coragem de olhar nos olhos. A gente também consegue perceber que esse quadro, sendo exposto aqui no Brasil, será claro para todos. Pelo menos teremos impressões similares acerca desse quadro. E se levarmos esse quadro, por exemplo, para a França, numa exposição no Museu do Louvre, nós também podemos pressupor que as pessoas que olhem, mesmo sendo de outra nacionalidade, sendo uma pessoa francesa, inglesa, chilena, seja qual for essa nacionalidade, conseguirá também ter essas impressões similares da questão da inteireza de espírito, da questão de coragem, da questão de hombridade. Por quê? Porque os sentimentos são universais e isso é semelhante em todo homem. A perspectiva que a gente toma em relação a esses sentimentos pode ser diversa, mas a questão essencial desses sentimentos é a mesma. Logo, o inglês, o francês, o chileno que observou esse quadro não precisa saber o que é um cangaceiro, não precisa saber a região em que vive um cangaceiro, não precisa saber historicamente a função social de um cangaceiro em determinado extrato social. Basta ele olhar o rosto pintado desse cangaceiro para perceber aquilo que o pintor está querendo passar. E é nesse momento, no momento que se atinge a plenitude dos objetivos a que se propuseram o quadro, que a gente tem o belo artístico, que a gente tem a beleza artística sendo atingida. A beleza artística é atingida a partir da universalidade. Você precisa de uma alma caótica para deixar nascer um bailarino. A minha dica de hoje é que vocês assistam o filme Amadeus, de Milos Forman, ganhador do Oscar de 1985. Muito bem, gurizada, por hoje é isso e até uma próxima.